Uma boa noite. Sexta-feira, 17 de maio de 2019, 19 horas e 29 minutos. Veja os fatos que marcaram o Brasil e o mundo nesta sexta-feira. O site de investimentos Butibinari.net está em alta. Muitos investidores estão investindo e começam com apenas R$50. Você já pensou em fazer o seu dinheiro render mais que a poupança? Isso é possível com o Butibinari, um robô programado para operar no mercado financeiro e obter lucros de 1 a 3% diários. Ele opera todos os dias sem parar. Apenas no sábado ele não opera no Forex. Faça como mais de 250 investidores fizeram e olha como é fácil depositar e sacar o seu dinheiro. Com Bitcoin, boleto bancário, depósito bancário no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, através de transferência de conta Neteller. E para fazer o seu saque é do mesmo jeito. É perfeito para pequenos e grandes investidores. Veja, o plano inicial, o lucro é de 0,9% durante 201 dias. Você pode começar com apenas R$50 e o máximo nesse plano é R$150. Depois temos o plano segundo, que é 1% diário durante 200 dias. O mínimo é R$155 e o máximo é R$300. Depois tem alguns planos com valores maiores que você pode acompanhar no site butibinari.net. Você já quebrou a cara, já perdeu muito dinheiro investindo em opções binárias ou Forex? Com pouco dinheiro ou com pouca experiência, é fácil perder o dinheiro. Então você tem que seguir trades profissionais que conseguem ganhar dinheiro através do mercado financeiro. Veja como se comportou o mercado financeiro nesta sexta-feira, que é o último dia da semana e geralmente costuma ter um padrão de todas as sextas-feiras terminar do mesmo jeito. Nós estamos acompanhando aqui a moeda mais usada de todas, que é o euro-dólar. Você viu como ele funciona? Ele tem geralmente um padrão igual praticamente todos os dias. Ele sobe à noite até um certo horário, depois ele cai. Às vezes ele sobe de manhã cedo, mas depois ele cai tudo. E às vezes ele nem sobe e acaba caindo. Mas tem horários certos que é de venda e outros horários certos que é de compra. É só você conhecer o mercado financeiro e obter lucro e abrir ordens no horário certo e obter lucro. Ou você pode usar o esquema de horários noturno, que seriam abrir uma posição à noite de compra, independente se ele descer, no final das contas ele vai fechar com lucro. Qual o melhor horário para você abrir uma ordem de compra? Ele está encerrando o dia aqui. Geralmente é em queda até o final do dia. Depois ele sobe e acaba trabalhando aqui pouco, no horário das 18 horas até as 21 horas. Ele trabalha muito pouco, com sobe e desce. Mas o horário melhor para abrir uma ordem seria às 21 horas. E não antes e nem depois. Você pode até esperar um pouco mais, que de vez em quando ele dá algumas quedas, até esse horário aqui, 21h26. Mas independente se você abrisse aqui às 21h, o lucro seria certo, porque ele subiu muito mais aqui até as 23 horas. Depois ele desceu um pouco e acaba descendo mais aqui, desceu tudo, mas no final das contas ele subiu lá em cima, até as 4 da manhã. Às vezes vai até as 4, 5 ou 6 horas, mas depois das 6 horas ele começa a queda e não adianta mais você botar ordem de compra e sim ordem de venda, porque daí ele vai descer. Às vezes ele desce bastante, às vezes pouco, mas ele sempre desce depois das 6 horas da manhã. O bom seria colocar às vezes às 5h40 e 5h50, ou você pode colocar também às aqui, ó,
O melhor horário seria, ó, 6 horas aqui. Tá. Ele desceu. Você viu que ele até chegou a subir aqui, ó. Como ele desceu demais aqui, ó, ele acabou subindo um pouco e subiu até as 7h33, depois ele desceu. Mas o melhor horário que eu acho aqui, ó, seriam as 6h50 e pouco. Você coloca uma ordem de venda. Mas você tem que cuidar. Se ele já desceu bastante aqui, como ele desceu aqui, ó, você poderia ter começado já lá em cima. Mas se você não estava acompanhando o mercado financeiro, estava dormindo e acordou nesse horário aqui, ó, 6, quando estava lá embaixo, o bom é não abrir ordem aqui, porque ele vai subir um pouco, mas depois ele vai descer. Mas se você acha bem complicado o que eu expliquei, então tente fazer uma coisa só: abrir uma ordem de compra à noite, mas não muito em cima e não muito cedo e nem muito tarde. Por exemplo, aqui, ó, quando ele encerrar às 18 horas, ele termina geralmente em queda e sobe até às 19. Mas se você abrir nesse horário aqui, ó, das 18 horas, o spread dele é muito alto e não vale a pena. E além de ter a permanência que ele abre aqui em algumas corretoras. Na verdade, se você abrir antes das 18, ele já vai abrir com permanência. Se você abrir durante as 18, ele vai criar permanência em algumas corretoras. Tá. Aí você não pode abrir durante as 18 horas. Ele sempre termina às 19 subindo lá em cima. Ele nunca vai terminar em baixa às 19. E às 19, quando reabre o mercado, né, nas melhores corretoras, o spread dele em algumas corretoras ainda fica alto até ele se normalizar. Às vezes demora até uns 15 minutos. Só que às vezes ele sobe às 19, mas muito pouco mesmo. Então, se você abrir uma ordem aqui, vai custar lucrar, ainda você vai ficar desesperado porque ele vai acabar descendo. E você às vezes vai acabar fechando negativo, achando que ele não vai subir. Então, o bom é esperar. Ó, desceu até as 19h38. Ele não tem um padrão aqui até que horário ele vai descer, mas o padrão dele até as 21 é certo que ele cai. Eu vou explicar por quê. Na maioria dos horários, ele desce nos 50. Como assim? Às 20h50 eles vão fazer uma venda até as 21. Às vezes volta já às 21, ou ele continua até mais ou menos 10, 15, 20, 30 minutos. Ele não passa mais de 30 minutos de queda. Depois ele vai subir. Só que daí a venda dele é pequena e a compra é grande. À noite, durante o horário depois das 9h30, aí é o contrário, que eu já vou partir para frente e vou explicar. Mas aqui caiu até as 21, risquinho pequeno aqui, ó, que na hora parece bastante. Depois ele volta e às vezes ele ainda cai um pouco mais. Pode ver que ele desceu até as 21h28. Mas para não ter erro, às vezes ele não cai. Então você caiu até as 21, você abre sua ordem e deixa e marca. Você pode marcar 5 pontos, pips, ou até mais. Ele subiu mais aqui, ó. 78 menos 72. Então ele deu 6 pontos. Parece pouco, mas se você abrir uma ordem com valor maior, vai obter um lucro maior. Então não adianta, o euro não adianta você abrir ordem pensando em deixar ele ao longo do tempo e lucrando. Uma coisa que acontece quando você abre ordem de compra no euro e ele passa para o outro dia, depois das 18, quer dizer, no mesmo dia ele passou das 18, ele cria uma permanência. Que é uma permanência, ele fica mais negativo
Mesmo estando positivo, ele vai ficar com essa permanência. É o tipo de um aluguel. É tipo um aluguel da ordem aberta. E cada vez vai ficando mais negativa. Se for ordem de venda, ele fica positiva, essa permanência. Mas sempre o positivo é menor que o negativo. Nem todos os pares de moedas é a mesma coisa, sendo compra ou venda. Mas todos têm essa permanência de ficar negativo ou positivo quando as ordens ficam abertas. Mesmo estando lucrando. Então, o bom é você não tentar deixar assim para fechar, sei lá, com 20, 30 pontos uma ordem que você vai deixar aberto. E eu vou esperar vários dias. Por quê? Porque ele sobe, mas ele desce. O euro-dólar sobe, mas ele desce. Tá, então vamos imaginar assim. Se ele desce, então por que eu vou fazer todo esse trabalho aqui, botar uma ordem de compra, sofrer aqui, esperar ele lucrar e ainda ter a chance dele ter a permanência, se eu posso pegar e botar uma ordem de venda à noite, ele vai descer de qualquer jeito? Então geralmente ele sobe e ele desce. Então se você colocar uma ordem de compra, vai lucrar. Se colocar uma ordem de venda, também vai lucrar. Mas o que é melhor fazer? É esperar você botar uma ordem de compra às 21 e depois, vamos imaginar assim, é sempre assim? É e não é. Às vezes ele cai mais. Em vez de ele cair aqui, ó, até as 21, ele acaba caindo até as 22 e pouco, até as 23 às vezes. Mas ele nunca cai muito. Ele nunca vai passar mais isso aqui. E depois, quando ele volta, ele sempre passa dessa altura que ele caiu. Então vamos imaginar que ele estava aqui em cima, ó, às 19, subiu até um pouquinho mais. Vamos imaginar que ele subisse até aqui. E caiu bastante. O bastante dele, eu não digo bastante como aqui. Depois ele vai voltar, vai passar um pouco para cima, como ele fez aqui, ó. Ele sempre passa um pouco para cima. Pode ver aqui que ele acabou descendo até as 3 horas, 13h07, e depois ele foi lá em cima. Então esse aqui não tem um horário padrão dele subir lá em cima, porque às vezes ele cai até as 4, como ele caiu até as 13, ele cai até as 4, depois ele vai lá em cima, como ele fez ontem. Ó. Ontem ele ainda foi até as 6, porque ele queria chegar lá em cima. Lá naquele ponto ele até passou, porque depois ele deu esse risco aqui durante o horário da manhã, subiu lá, caiu aqui e daí começou uma subida. Pode ver que aqui nesse horário da noite ele trabalhou pouco, mas depois ainda caiu mais aqui até as 4h20, ó. E depois ele fez, subiu e depois não teve jeito, caiu. Então o que é melhor você fazer? Não colocar a ordem de venda nisso da noite, sendo que ele pode subir bastante, como ele fez ali. Ó, então, ordem de compra às 21, nunca muito lá em cima, porque ele sempre vai cair. Ele pode estar subindo aqui, mas ele vai cair para depois subir com força. Depois ele sobe com força. Aqui não tem um padrão, porque daí você pensa assim, geralmente ele cai até as 4 e depois sobe. Daí se você esperar as 4 para abrir uma ordem de compra, sendo que ele já estava lá em cima, daí você ia abrir aqui e ele ia acabar caindo. Ia ficar no prejuízo. Então o melhor é botar aqui, ó, às 21 e deixar. Se ele cair aqui, cair até um pouco mais, não se desespere que ele volta. O euro volta. Audi, NZD às vezes voltam. Ó. Caiu até as 21, subiu. Mas caiu aqui até meia-noite e não voltou mais. E nem sempre eles voltam. Audi, NZD. Caiu até as 21, subiu. Acabou subindo até as 4, ó. Também igual o euro fez. Mas nenhum não é sempre assim. E o euro é sempre assim. Ele cai, mas ele sempre vai dar um jeitinho de subir lá em cima para depois cair.
Então, ordem de compra às 21, ordem de venda mais ou menos às 6h50. Tá, mas aqui 6h50 ele já tinha descido aqui, ó, até as 6h50, 6h57. Perdi toda essa caída aqui, ó. Aí já era, aí não adianta você colocar uma ordem depois que desceu tudo isso aqui, ó, e você não teve coragem de abrir lá em cima, pegar toda essa caída. Tá, mas vamos imaginar que eu perdi toda essa caída. Quando eu cheguei aqui já estava caindo e eu não tive coragem de abrir antes, mas eu esperei, ó, 6h45 para colocar 6h50, 6h51, 6h50. Tá, ele caiu pouco aqui, ó, não deu tempo de fechar, porque ele caiu só até as 7. Subiu lá, mas depois ele caiu até as 8h41. Deu certo, ó. Abri aqui, fechei aqui. Vamos ver, 65, 59. Então deu 6 pontos. Marquei 5, deu certo. Ah, mas não desceu tanto aqui. Subiu lá em cima. Mas depois desceu tudo aqui e deu certo igual. Você pode acompanhar todos os dias o euro, o dólar dessa semana. Se você abrisse uma ordem às 6h50, todos os dias iam lucrar. Mesmo ele subindo. O que acontece aqui às vezes? Caiu aqui porque o horário da manhã é um horário de venda. Euro, dólar e libras. A de NZD também. Mas são moedas muito... Elas trabalham em tendência. Ó. Ela pode até cair aqui bastante. Ó. Mas não é sempre assim. Tá. Aqui já estamos na libra. Euro, dólar. Vamos continuar com o euro. Tá. Às vezes ele caiu até amanhã aqui. E volta lá em cima até o horário das 9. Ó, 9h50. E não é sempre assim. Às vezes sobe, às vezes não sobe. Às vezes, como ontem, não subiu. Subiu até as 9h20, 26. Depois, ó, despencou. Eu já vou explicar essa parte aqui. O que acontece? Geralmente, poucas vezes que não, o horário dos Estados Unidos é só venda. Mas não é só venda, tem compra também e venda. Só que se você souber o horário certo de venda, você vai ter lucro sempre. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Você tem que cuidar. Não adianta você achar que é igual, mas você vai abrir a ordem naquele mesmo horário, sendo que ele mudou o comportamento dele. Ele caiu, como aqui, até as 9h50. 9h50 é o horário de você vender ele já no início. Aqui, ó, 9h34, 9h48. Mas olha aqui, 9h50, ó, que é até as 10. Desceu aqui, 9h50. Aqui ele já veio caindo direto, ó. Mas vamos imaginar que ele não estava caindo direto e ele estava subindo. Ele começou a subir aqui, eu não tive coragem de abrir uma ordem, porque eu pensei, não vai dar tempo, ele já está subindo. Quando ele está subindo muito rápido assim, se eu abrir uma ordem e colocar num horário errado, ele já foi, eu vou ficar no prejuízo. E então o que eu faço? Eu não abro, vou abrir uma ordem de venda porque eu sei que ele vai descer. Mas eu devo esperar até as 9h50. Ó, 9h47. 9h50. Ele vai cair às 9h50 mesmo. Ele pode ter dado uma notícia e ele está arriscando com tudo. Quando der 9h50 ele vai cair. Tá, ele não caiu às 9h50 e subiu até as 10. Ele subiu até as 10, ele vai descer. Ele vai descer até as 10h10, 10h20, 10h30.
não interessa, mas ele vai descer. Ó, 9h50, 10 horas, caiu. Voltou aqui, ele não cai só aqui até as 10, ó. 10h37. Independe se ele tivesse voltado aqui e não tivesse caído de novo. 9h50, 77, 73. 3, 4, 5, 6, 7. 4 pontos. Parece pouco, né, Berto, que desceu, mas a gente não sabe se ele vai descer tudo aqui. Não sabe, entre aspas, porque ele vai chegar um momento que ele vai descer. Tá, eu botei a ordem aqui, fechei com lucro, tá. Vou botar outra porque eu sei que ele vai continuar descendo. Não faço isso, porque eu sei que ele pode voltar e vai chegar um próximo horário que ele também vai cair. Qual seria? 10h50. Ah, 10h52. Ah, mas eu botei as 10h50. Não, vou botar aqui as 10h45. Porque ele já está caindo aqui. Não, é melhor esperar porque ele pode subir até as 9h50. Mas quando chegar às 9h50, 10h50, ele vai cair. Então, boto aqui as 10h50. Caiu. 10h57. Voltou um pouquinho. 10h59. E riscou até as 11h. Ele não vai miserar na queda. Depois aqui das 9h30, ele está dentro da corretora de Nova York, que é a maior corretora do mundo e onde a movimentação não para nunca. Caiu aqui, tá, ele continuou aqui, ó. 11h20, caiu até aqui. Por que ele caiu até aqui? Porque hoje é sexta-feira e o euro gosta muito de subir lá em cima e cair tudo de volta. Então o padrão dele é sempre subir e cair, subir e cair. Ele nunca sobe infinitamente e nunca desce infinitamente. Até desce bastante. Olha aqui. Subiu aqui, desceu. Não desceu tudo no dia. Mas quando ele der um risco assim, ó, pode ter certeza que ele vai subir. Ele pode até voltar lá em cima como ele fez aqui. Mas ele vai dar um jeito de cair tudo aquilo ali. Tudo aqui, ó. Ele vai cair. Ó, caiu tudo. Depois ainda continuou. Mas, quando der um risco assim, ó, eu posso pegar, não coloco uma ordem aqui. Tá, eu coloquei aqui e tal. Posso esperar outro dia. Mas ele vai cair na sessão dos Estados Unidos. Porque ele sempre cai. Ele sempre cai. Sexta-feira, foi lá em cima, caiu tudo. Tudo aqui. E ainda teve um extrinho aqui, ó. Tá, ele fez isso aqui e voltou lá em cima. Horário que não é certo de queda no 50. É o único horário. É o das 19, né? Que ele sempre sobe. E o das 13. Em vez dele cair no 50, ele sobe. Mas se ele subiu até as 13, ele pode até subir um pouquinho mais. Mas ele vai cair depois. Nem que seja uns 20 minutos. Nem que seja. Mas aqui ele já foi caindo direto. Tá. Pode ver que aqui ele subiu até as 13h22. É a mesma coisa. 13h26. É a mesma coisa quando ele cai, né? Então ele caiu nos 50 até os 20, 29, 30. Ele nunca caiu mais que isso. Dependendo do horário. Tá. Aqui subiu até as 13. Tá. Eu não peguei essa subida aqui. Mas eu posso esperar um pouco mais aqui, ó. E não quero colocar aqui já. Então eu vou esperar os 50. 13h48. 13h56. Ó, eu botava aqui no 13h50. Tá. Aqui ele desceu. Voltou. Daí ele desceu. Ele sempre cai aqui. Ele não cai pouco. Ele não cai pouquinho assim. Porque é um horário de venda. Ele acabou voltando aqui, ó. 14h42. Aqui já nesse horário aqui, final do dia, ele já não tem um padrão assim de cair direto no 50 e sim no 40, dependendo do momento aqui, ó. Ele já começa a descer, desceu até as 15, ó. Até as 16, quer dizer. 14h42, foi indo descendo. Porque sempre no final do dia ele desce. Então ele vai dar assim, por exemplo,
essa subida que é de vez em quando, porque a madrugada já é venda, vem vindo, é venda. Desceu bastante aqui, por isso que ele desceu aqui, ele acabou voltando aqui, ó. Mas depois ele não voltou muito, ó, já caiu tudo de novo aqui. Depois, esse início da manhã, às vezes, é uma subida grande até lá a abertura dos Estados Unidos, para depois já começar a cair. Caiu bastante. Esse horário aqui das 13, né, por exemplo, até as 13, ele pode até dar uma subida até as 13, pouco. Depois ele já vai cair tudo. E sempre no final do dia que ele acaba descendo, ó. Como era sexta, caiu aqui, ó, 16. Ele geralmente cai até as 18, mas não é bom botar perto das 18, porque daí você não consegue fechar às vezes com lucro, porque daí quando chega às 18 ele fica num horário louco e daí você não consegue abrir ordens, ou melhor, não consegue fechar com lucro. Outra moeda que sobe à noite é Libra, mas não sobe muito. Ó, pode ver que a subida dela é muito pequena, não vale a pena, não consegue. Mas quando chegar de madrugada, ele vai descer bastante. Pode começar a colocar lá 6 e pouco também, 6,50. Porque aquelas subidas que o euro faz, de voltar lá em cima e tal, a Libra nem sempre faz. Às vezes faz, às vezes ela dá uma subida boa e chega lá em cima. Mas aqui, ó, por exemplo, às vezes é bom botar 7 e pouco, dependendo se ele vem caindo aqui, eu já coloco aqui em cima. Ó, mas a Libra tem um padrão assim, ó, ela cai e depois ela começa a voltar. Como era sexta, ela não voltou. Mas o bom é colocar sempre de manhã cedo a Libra para baixo e vai ter sempre lucro. Se não quiser colocar Libra dólar, tem umas bem legais que tem volatilidade muito grande. Libra AUD e Libra NZD. Só que essas moedas Libra, AUD, Libra NZD, como tem o AUD no meio e o NZD, elas sempre voltam, elas caem, mas voltam. Então por isso que, como elas voltam, às vezes a caída dela é maior do que essa Libra dólar aqui, ó. Ó, caiu até as 9. Aqui ontem até as 5,46, até as 7,24, ó. Já não daria muito certo aqui, ó. Porque daí você tem que pegar num horário certo, porque elas voltam demais. Elas caem mais voltam, ó. Você teria que colocar aqui, ó, 6,46. Porque elas voltam. Por que elas voltam? Porque as outras moedas também caem. A AUD e a NZD são muito caideiras. Só que elas dão pouco. Elas dão muito poucos pips, porque elas valem pouco, ó. 0,68. Ó, de 0,68,96 ele passou para 0,68,65. Então ela baixou 40 pips aqui, ó. Durante a noite toda. A noite toda 40 pips. O que essa aqui faz numa caidinha dessa aqui, ó? A Libra, vamos pegar aqui, ó, 70,47. Quase 30 pips aqui só numa caidinha que deu. Então tem uma diferença muito grande. As Libras, ainda mais Libra AUD e Libra NZD, que são as mais valiosas. São as que tem maior volatilidade. A NZD, então, essa nem se fala. Só que tem uma coisa também legal dessas moedas aqui. Como as outras caem, elas sobem à noite. Então, dá para colocar a ordem de compra aqui, ó. Mas às vezes não dá para colocar muito lá em cima também às 19, porque elas vão dar uma caída. Ó, caiu até às 19,30, mas pode ver aqui, ó, como ela caiu aqui embaixo e depois ela voltou lá e subiu e foi lá em cima, ó. Então eu tô colocando ordens de Libra AUD e Libra NZD para cima, porque elas dão um jeito de subir. E a mais subideira é a AUD à noite. Porque daí o AUD ele risca para baixo e ela sobe para cima. Aqui, ó, Libra AUD. Essa aqui é a mesma. Tá. Então, era isso que eu queria explicar com as moedas, onde você vai obter lucros
certeiros. Certeiro, sim. Abrindo ordens no horário certo. Então é isso, espero que vocês tenham entendido as minhas explicações aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber vídeos novos toda semana aqui no nosso canal, aqui Multibinary, Forex e muito mais. Vamos dominar o mundo, vamos ficar ricos na internet, vamos aprender e ganhar dinheiro. Obrigado e até mais. Uma boa noite.